noite, sejam todos bem-vindos a mais uma programação deste nosso programa Marcados. E mais uma vez escolhemos o convidado realmente especial que vai trazer a sua história de superação para você que está lá em casa, que vai poder ouvir, se surpreender com a história que o nosso convidado tem para contar. De parabenizar a pessoa que hoje colocou seu telefone e colocou a página, está agora a nos seguir nas redes sociais, que é Caluanda TV, no Instagram Caluanda TV, YouTube Caluanda TV. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Mais uma vez levamos aqui o nosso convidado especial, é assim o nosso programa, vamos trazer uma história de superação e claro, tu que estás aí em casa vai poder se surpreender. Então vou passar agora a palavra ao nosso convidado que vai se apresentar. Olá, boa noite, como está, co-pastor? Boa noite, estou bem e deve ter sido bom. Foi muito difícil chegar até aqui, nessa programação? Nem por isso, fácil de chegar. Bom, o nosso convidado está cheio de muita surpresa para o dia de hoje, não é? O que é que tens para nos contar hoje? Surpresas hoje. Hoje a agenda está cheia, é um dia de muita alegria. Num dia como hoje estava eu a me casar, não é? São hoje 12 anos de casado, então é um dia histórico para mim. Vamos dar já um chute logo nessa data de casamento, não é? Acabou de dizer. Quantos anos completam hoje? 12 anos de casamento, conforme os 12 discípulos, as 12 tribos. Então é um dia, são 12 anos de casado. E como é que foi o encontro, não é? Quando tudo começou, não é? Como é que foi a trajetória toda? Eu nunca paquerei ninguém nessa vida. O meu pai dizia assim, na minha família tem coisas que raramente acontecem. Alguém fumar lhambe e não ficar maluco, e o homem pedir namoro a uma mulher. e acho que foi o que aconteceu. Eu não estava na igreja, na verdade quando vi ela, uma preta bonita, chamou minha atenção, mas não paquerei. E eu vi que ela gostava de mim, foi assim que aconteceu. Tudo foi fluindo normalmente. Naturalmente. Fomos conversando. Eu disse que alguém disse a ela, alguém disse, você gosta de mim? Ela disse que sim, gosto muito de você. E não falaste por quê? Vamos namorar? Disse sim. Foi assim que aconteceu. Homem de poucas palavras, rápido. não é? É mais no agir do que falar. Foi. Acho que foi. E tem sido assim. Sou homem de eu falo muito, mas não falo muito em público. Aqui, assim, fico um pouquinho acanhado, não sei porquê, mas falo muito em casa. E que balanço é que faz desde o primeiro ano até agora completar 12 anos de casado? Como é que foi a trajetória toda? Cada caso é um caso, cada casamento é um casamento. Desejo e tudo mais. Eu já ouvi muita gente a reclamar, não ser preto. Eu estranho um ser que eu digo sempre, eu nunca vi alguém semelhante à minha esposa. Ela é única, é muito diferente. Eu digo ela a mulher do mato, porque eu sou, não me vê assim, eu sou da lua, eu sou chato, eu sou irritante, e ela me suporta e me suporta com muito amor. Então ela me fez ver as mulheres com outro olhar. Comecei a namorar muito tarde não é? Estamos a falar de 22 anos, não é? Que eu conheci ela. E antes disso eu não tinha assim muito, eu nunca fui dado nem pegado a mulher. Eu lembro que na minha zona eu batia nas mulheres, até as minhas irmãs. Eu tinha certa dificuldade em me relacionar com as minhas irmãs. Porque eu nunca entendi também. Eu gostava muito da minha mãe. Eu andei com a minha mãe até os meus 22 anos de idade, andar com a mãe.
Eu tenho outros irmãos, não é, depois de mim, mas eu andei com a minha mãe até os 2 anos de idade. E o que me fez olhar diferente é ela. Ela tem um pensamento, um comportamento bem diferente. Eu via, né, falavam, a mulher é isso, e eu sei que não é. Então esses 2 anos foram e têm sido bênção. Hoje eu não consigo falar mal ou conforme falam das mulheres por causa dela. Eu sei que as mulheres são especiais. Estamos aqui no princípio a falar. Eu disse, em África, né, especificamente em Angola, quem cria, quem cuida mesmo, quem cria dos filhos são as mulheres, não são os homens. Nós chegamos, damos um abraço, perguntamos como é que está, e queremos ralhar às vezes. Mas elas têm o tempo todo, o dia todo. E às vezes nem conseguem dar um coco, um puxão de orelha à criança. Nós já não, uns 5 minutinhos estamos estressados e irritados com alguma situação e queremos agir de forma errada, né? E conforme aprendeu com a educação da mãe, não é? E também com a semelhança que a tua esposa trouxe para a sua vida, o que é que mudou na sua pessoa? Estava a dizer, mudou a percepção, né? Mudou o entendimento, mudou mesmo de mudar. Eu tenho dito, ela me cuida que nem a minha mãe, e é mesmo verdade. É verdade, por isso é que eu tenho um olhar diferente. Eu pensava que aquele carinho, não é, aquela atenção, o que a minha mãe falava para mim, falava porque era somente minha mãe, não é? E hoje já não penso assim, porque ela tem tido esse cuidado. Ela me cuida mesmo de me cuidar. Ela me cuida de me cuidar. Mudou o meu mundo. Hoje eu não consigo viver sem ela. Ela me completou. Não é? Ajudou muito a fazer ser quem eu sou hoje. Então, mudou tudo. Bom, se fosse para definir, vou dizer a mulher, não é? Se fosse para definir a mulher com uma única palavra, qual seria? E por quê? Olha, vai... Vida. Hoje, bem diferente que antes, por causa das escrituras sagradas. Não é? Eu diria que é mister que isso aconteça. Não é que seja normal, mas querendo ou não, infelizmente, essas coisas vão acontecendo. Porque não é? A Bíblia está a dizer que por causa do amor no coração do homem que esfria, se multiplica o pecado, a iniquidade. Então, um homem sem amor, sem Deus, na verdade, porque Deus é amor, é capaz de fazer qualquer coisa má. Ele é capaz de trocar a sua irmã com ressóis. Ele é capaz de vender tudo o que tem para fumar um cigarro. Então, nos foi ensinado, aprendemos, e hoje eu olho assim, é mísero que isso aconteça. Infelizmente, querendo ou não, isso vai acontecer, e não depende só de nós homens, não é? Está escrito e vai se cumprir. É triste e tem crescido, infelizmente, não é? Olha, eu vou só recuar um pouquinho. Eu abandonei a minha casa, o meu bairro, porque naquela altura os jovens só queriam saber de luta, não é? Grupos. Eu nasci e cresci aqui por detrás do Jumbo. Naquela altura os HDAs, os morreu, os salada, nas escolas e nos bairros, se você não fosse violento, te chamavam. Tem muitos nomes, ou chamam, sim, vários nomes. Princípio, são coisas que, querendo ou não, acontecem. Sim. Temos que aceitar que acontecem. Mas agora, se te deparasses com esse tipo de coisas, não sei, que já passou, como é que seria a tua forma de lidar com isso? Sim, hoje é bem diferente. Bem e muito diferente.
eu lembro que depois de eu conhecer Jesus, né, depois de eu me tornar crente, alguém convidou-me para ir à praia. Eu disse que não, domingo eu vou à igreja. Eu tenho essa cicatriz, tenho aqui, tenho no peito, porque neguei ir à praia. Eu disse, não vou, tenho um compromisso, vou à igreja amanhã. Ele partiu 2 garrafas. Por causa de negar ir à praia. E eu assustei. Segurei nas mãos e disse, não faça isso. Puxei e ele voltou. Eu tenho 4 cicatrizes. Tudo por negares algo que não querias. Neguei. E de lá para cá aprendi muito. Eu já não sou violento. E quando me deparo com essas situações, eu sei que muitos deles estão a ser guiados ou usados. É a inconsciência deles. Então procuro ajudar, converso. Quando sei que já não posso, vou-me embora. Agora, naquele momento que aquilo tudo aconteceu, não é? Por tu negares algo, ou seja, temos a liberdade de poder escolher em que caminho nós vamos andar. E decidiste não ir para a praia, não é? E quando ele começou a fazer os cortes em si, o que é que te passou pela cabeça naquele momento? Na verdade, eu fiquei perplexo, não é? Eu fiquei assustado, porque eu não fiz nada. Eu disse que não poderia ir para a igreja. E eles estavam a conversar. Despedi-me, eu vou embora. Eu, ao sair, ouvi barulho de garrafa. E quando virei, era ele. E fiquei assustado. Fiquei assustado. Na primeira, na segunda, de igual modo. Só que ele queria voltar a fazer isso. Eu já não lembro. Havia uma cicatriz, havia rasgado aqui também. Já não lembro se aqui. Eu tive que me defender na terceira vez. Tive que me defender. Neutralizar, na verdade, não é? Mas eu fiquei a pensar por quê? Do nada, por quê? Mas até hoje, o que me vem à mente eu aprendi que todo o ato que nós praticamos é uma semente. Não importa se for boa ou má, é uma semente. E quem semeia, colhe, infelizmente. Eu semear agora colocar uma semente na terra, ela pode brotar numa árvore, mas a árvore não dá um fruto, dá muitos frutos. Eu fiquei a pensar nisso, a refletir nisso. Eu já levei muita gente também. Exato. A reflexão deve ser sempre sim, essa. E foi o que veio à minha mente. Eu disse, se calhar por isso, eu paguei pelos males que eu havia feito um dia. E deixei ele. Foi um processo muito complicado, até tentares analisar onde é que está o erro, onde é que está a falha, não é? Para tentares vir para essa lógica. E como é que está a vossa convivência agora? Como é que ele está agora? Não, ele aleijou-me. No mesmo dia, eu disse que eu neutralizei, né, ao ponto de levá-lo até a casa dele. Neutralizei de neutralizar. Ainda levaste ele para casa? Sim. Levei até, porque eu queria que eu conheço a família, queria que os pais vissem, não é, o que ele fez, porque eu não havia feito nada a ele, mas não havia ninguém na casa dele, deixei em casa, eu saí, depois perdi toda a ação no corpo, porque eu sangrei muito. Mas mesmo assim tiveste ainda forças para Sim. levar a pessoa que te magoou para casa? Sim, levei ele até a casa. Atenção, não. Eu levar, eu disse que neutralizei, ok, e depois levei ele, eu obriguei ele a ir comigo em casa dele. Sim, como não havia ninguém, voltei e fui depois tratar, né, das minhas feridas. E no dia seguinte os pais foram em minha casa, falaram com os meus pais, e eu disse que por mim ficava assim. Não sei onde anda, porque no mesmo ano eles mudaram-se. Não é? Eu ainda vi o irmão dele mais velho. Via, né? Já há anos que não vejo. Agora me mudei também. Eu me mudei em 2013. Atenção, isso aconteceu em 2002. Muito tempo. Sim. Muito tempo. Agora, quando acontecem coisas
negativas na nossa vida, não é? De certa forma, quando queremos nos sentir em paz, acabamos por perdoar a pessoa, para nos conseguirmos andar à vontade na rua, não é? Agora, como é que ficou? Perdoaste ele? Não, Tiveram um momento para conversar depois disso? Não, é assim. Eu disse, eu era violento. As pessoas sentiam. Na minha zona me chamavam Tiger. Há um ator, não é, norte-americano. Sempre que ele encontrasse assim brigas, ele envolvia. Não tinha parte, ele lutava com os dois. Era muito confusão. E eu era assim, eu encontrava os homens da Calemba a lutar com o do Jumbo. Então eu pegava, não importa se da Calemba ou do Jumbo, eu era assim. E ele queria ter fama. Então para ter fama tinha que ser o mais mal do bairro. Era assim. Eu nunca tive nenhum grupo. Mas depois disso, eu disse que eu neutralizei. Ele tinha medo. Tinha medo de mim. Mas eu lhe disse na minha casa, porque ele foi lá com os seus pais. Eu disse que não. O que você fez, esquece, estás perdoado. Eu não queria saber, porque eu queria continuar a minha vida. Eu sei aonde Deus havia me tirado. Então, para mim, ele seria uma pedra de tropeço se eu o visse como um inimigo. Eu sei que ele foi usado. Se eu guardasse rancor, eu estaria doente. Então, todos que me fizeram mal, eu já perdoei. Todos. Bom, depois de escolher esses caminhos, não é? Foste de grupos, ou seja, lutavas muito, eras muito confusionista na época. Qual foi o pensamento, ou seja, o que aconteceu que te fizesse dizer não, ou chega, já não quero mais ser confusionista, vou parar de fazer, de me meter em brigas? Qual foi o momento em que paraste para poder pensar nisso? Na verdade, não me aconteceu nada de mal. Em 2000 eu conheci na altura um adolescente na escola Angola Canina. Eu vi um jovem a chorar, não é, gordinho. Eu cresci gordo, não é forte, gordo mesmo de gordo. E quando eu vi ele, lembrei-me quando era mais pequeno, parecia, mas a chorar. E perguntei, está a chorar porque disse que alguém, isso em 2000, alguém lhe bateu. E eu fui, eram uns gêmeos, não é, que faziam muita confusão na escola, viviam no Martas, faziam parte de um grupo também. Eu nunca fiz parte de nenhum grupo, atenção. Então eu fui e bati também os dois em defesa do rapaz. Do rapaz, sim. Eu não sabia, ele vivia no mesmo bairro que eu. Ao sair da escola para casa, ele me seguiu e pediu que eu lhe acompanhasse. Lhe acompanhei, só vives aqui, sim. Então eu vivo lá na outra rua, na rua a seguir. E eu passei aí com ele, não é, na escola, assim. Ele me apresentou a sua família, explicou o que aconteceu. Foste o herói dele naquele dia. Sim. É ele quem acabou me levando à igreja. Eu gostava de dançar, essa é outra história. E ele também sabia dançar e dançava muito bem. Então ele passou assim a me dar alguns toques de dança e eu lhe ensinava, né, com defesa pessoal. E ele me convidou para ir à igreja. Fui para a igreja e eu gostei tanto. Eu queria aprender a tocar bateria. E vi que o que eu presenciava, a experiência que eu tinha dentro da igreja quando eu ia com o rapaz, era diferente. E aí eu disse, não, eu também quero ser o que você é. E ele passou a me ensinar. Eu decidi, não é porque não me aconteceu nada de mal, aconteceu algo bom. Eu tive uma experiência boa. E aí ele ensinou-me a orar. E aí eu decidi porque tive uma experiência muito boa na igreja, com Deus. Então, olha, visto que já era muito confuso na altura, já fumou? Já usou drogas? Nunca fumei. Já usei droga, mas nunca fumei. Liamba não. Agora pergunto, não é? Depois desse, podemos definir desembaraço todo, né? Essa toda confusão que viveu, se assim podemos dizer, porque envolver-se em esse tipo de acontecimentos, quando paras para poder pensar na pessoa que antigamente eras, qual é a tua reação? É de rir?
mata-se a rir. Falas, não, realmente fui muito confusionista antigamente. Eu rio todos os dias. Acho que o prato não é principal. É pão de cada dia, perdão, até. Eu amo rir. Eu tive um tempo que eu me estressava por tudo e por nada. Eu cheguei a ficar preso em casa, porque sempre que eu saísse, não é, de casa, voltava já, lá fulano lutou. Yeah. Era só sair, tem uma confusão. Era só sair de casa, briga forte mesmo. Mas quem começava as brigas? Eu causava tudo. Eu disse que eu era irritante. Disse a minha esposa, eu gosto de abusar até hoje, eu gosto de hostigar. Gosto. E não tem receio que também alguém possa te hostigar? Porque dizem, quem muito abusa, eu não às vezes ligo. não gosta de ser Eu abusado. não ligo. Não liga. Não ligo. Consegue lidar bem com isso? Na boa. As pessoas sabem no Facebook, podem. Na boa, eu gosto de gozar com as pessoas. Eu digo sempre, ser meu amigo não é fácil, porque eu sou... Como disse, irritante, não é? Olha, já se envolveu em polêmica? Eu não sei. Não sei. Nunca se envolveu em uma confusão, numa polêmica, assim, colocar o teu nome num assunto? Não tem como. Eu sou um ser pensante, se eu não causar, alguém causa, então não tem como. Eu não sei. Polêmica não tem como. Já há muitas polêmicas. Qual, por exemplo? Aquela polêmica que podes dizer que marcou muito na tua vida. Não, qual não tem nenhuma que marcou. Não tem nenhuma. Não. Eu vejo... não ligo muito essas coisas. Consegues lidar bem com o problema todo? Hoje eu olho a vida de uma forma bem diferente. Eu digo, sou a pessoa mais abençoada. Eu posso ter um problema grande, não vou emagrecer. Não vou aparecer. Se eu estiver assim triste é porque estou com... se calhar o corpo está com muita dor. Senão... E as polêmicas nasceram nas redes sociais. Eu não levo nada das redes sociais para o pessoal. Podes me ofender, podes... Alguém disse que poderia me bater no Facebook. Vou te bater, não sei o quê. Mas disse vai bater por qual motivo? Havia aí uma polêmica assim, tá? Então eu disse, eu irrito. E às vezes eu escrevo para irritar também. Se você ofender, eu não vou ofender. Eu não sei fazer isso. Então eu vou escrever para te irritar só. Na verdade, o Comparsa só faz isso para irritar as pessoas. Às vezes. Não achas mal? Não, depende. Tipo, alguém faltou-me respeito mesmo. Faltou respeito. Por causa de um amigo meu. Estás a defender, Eu tenho que defender os meus amigos. Não erro os meus amigos. Vocês são feiticeiros, chamou. Até falou da minha esposa. Mas ele conheceu a esposa? Não. Por isso é que eu depois irritei. Eu não ofendia. Coloquei os capas, os risos. Eu comentei em todas as publicações que ela fazia. Todas. E a só ela ri. Olha, ganhei entre aspas, não é? Chama-se Deolinda. Deolinda Deu. E eu perguntei no Grace, conheces? Não, ela também comenta. Perguntei no resto do pessoal dos Filhos do Gado e todos disseram que não conheciam ela, mas ela estava fazendo ataques. Eu disse, vou te perseguir. Então ela fazia uns comentários assim, para irritar ela em todos os comentários. Até que ela me puxou. E agora são... E para nós conversamos. Conversamos. E eu já vi que ela é que é polêmica, ela é assim mesmo. Ela, não sei se vê, se é profetiza, se é o que, se adivinha, não sei o que ela acho que ela sabe tudo. Então, o que ela acha que é certo, ela faz.
mesmo sendo errado. Então, depois, de certa forma, é que nós temos a possibilidade de escolhermos o que podemos fazer, não é? Temos essa liberdade de escolher. Agora eu pergunto, passou por várias coisas, não é? De certa forma que poderia decidir ficar onde estava, ou então seguir um outro rumo, e que escolheu seguir a Deus. Por que escolheu seguir a Deus? Às vezes nós sentimos que falta alguma coisa e procuramos preencher com coisas, pessoas e outros. E quem já viu isso sabe. Tu experimentas e até pode ser bom para si, mas depois vês que não supriu na verdade aquela necessidade, aquela falta que tu sentes. Foi o que aconteceu. Eu acabei conhecendo alguém que me completou. Tudo aquilo que eu sentia falta, eu já não sinto. E o desejo, na verdade, é de permanecer. Então ele preencheu o vazio que eu tinha. Por palavras, às vezes fica difícil explicar isso, mas eu sentia o que nunca sentia antes de tê-lo em mim. Então. E agora, como é que as pessoas olham para si, para o novo Copaste? Na zona em que eu cresci, todo mundo, quando me vê, quer ficar comigo. Ganhei um grande respeito, admiração. Tenho sido exemplo para muitos. Lembro-me que depois de eu sair da minha zona para minha casa, sempre que eu fosse, me chamavam às vezes nos pais, num pai, uma mãe, um irmão mais velho, para aconselhar, não é, um jovem. Olhem. E dei conta que as pessoas me amam. És uma fonte de inspiração, realmente. Não é? Não tem como não chamarem alguém que vive no mesmo bairro para também chamar a atenção aqueles que estão a seguir, estão a andar fora da linha. Não é? E como é que recebes esse carinho das pessoas? Como é que recebes? É uma grande responsabilidade. Nós somos seres, nós temos aqui essa carne e este corpo tem desejos, e às vezes os desejos não são normais, não são bons. Estamos sujeitos a cometer qualquer tipo de erro. Então é uma grande responsabilidade. Você é obrigado a redobrar os cuidados, moderar a sua linguagem, de modo a não ferir ninguém, porque às vezes a pessoa só precisa de ouvir alguma coisa que ele acha que você não faz para deixar de acreditar ou perder credibilidade em outras coisas ou pessoas, não é? Ou levá-lo a fazer coisas erradas. Então é uma tamanha responsabilidade. Fico feliz por confiar e acreditarem, mas é uma grande responsabilidade. E agora, visto saiu, mudou-se, realmente queria seguir um outro rumo, porque aquele já não estava a dar certo. Agora, o que é que tens feito para também ajudar as outras pessoas que encontram-se, de certa forma, em caminhos que não são de agrado de Deus? Olha, eu tenho um projeto. Vou ainda começar da zona em que eu saí. Eu, em janeiro, decidi resgatar os meus amigos, aqueles que se perderam. Eu já havia desistido, na verdade, porque eu tentei trazer a Cristo alguns dos amigos que haviam se perdido, e havia conseguido três que se firmaram mesmo. Acabei perdendo, havia uns que já não fazem parte do mundo dos vivos, mas havia desistido porque eu achei que tinha muita coisa que tinha de fazer
e a carreira musical também havia me levado muito distante desses trabalhos, não é, sociais e não só. Mas em janeiro decidi voltar e graças a Deus tenho estado com eles. Consegui que já está, não é, a frequentar a denominação religiosa em que eu faço parte. Os outros, uma vez, a outra vão. Esse até já me incomoda, que hoje não tem culto, hoje podemos. Então eu tenho trabalhado nisso porque eu sei que há uma vida após esta. E Jesus morreu para que tenhamos não só paz, não é, mas que tenhamos a vida eterna junto de Deus após esta vida aqui. Então eu como não consigo ganhar a minha família toda falando a eles, eu acho que também é uma semente. Eu ganho outras famílias para que os outros ganhem a minha família. Então tenho trabalhado nisso, usar música e não só. E é assim, fechamos a primeira parte do programa Marcados. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Vamos para um curtíssimo intervalo e voltamos já já. Chegou o programa Bateu Bué, um programa inédito, cheio de emoções, divertimentos, drena e muito mais. Eu sou o Livong, também estou no programa Bateu Bué da Kaluanda TV. Todos, porque eu estou na Kaluanda TV no programa Bateu Bué. Aqui, às sextas-feiras, na Kaluanda TV, a TV da banda. Chegou o seu momento! Aqui na Kaluanda TV é o local ideal para teres um espaço de antena. Agora, o seu culto já pode ser visto a partir de casa. Você que é pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo ou líder religioso, chegou a grande oportunidade para expandir o seu ministério e ser visto por toda a África e Europa. Não perca mais tempo. Venha já adquirir o seu espaço de antena e os seus fiéis já podem acompanhar os cultos a partir de casa. A Kaluanda TV tem para si os pacotes mais acessíveis e espaço de antena. Para mais informações, ligue para 939 18 03 95 ou então 951 32 02 17. Venha até a nós, temos espaço de antena para teu trabalho. Vem aí o programa Porta-Voz da Informação na Hora, Flash Informativo. Uma nova forma de fazer o jornalismo, sem parcialidade, com credibilidade, onde a informação chega até a sua casa da forma correta. Faça chuva ou faça sol, de noite ou de dia, na cidade ou nas periferias, nós estaremos presentes para trazer as notícias em primeira mão, a fim de mantê-lo bem informado. Em meio ao trânsito, nas paragens de táxis e até nas pedonais. Lá estaremos, para que não percas as últimas informações da cidade capital. Uma nova aposta da Kaluanda TV na dinâmica da informação, sem parcialidade e com profissionalismo. Uma equipe jovem de jornalistas espalhados por todo o lado da cidade capital, com o objetivo de trazer a informação sem parcialidade. 24 horas ao dia, disponíveis quando o assunto informação, não importa o período nem o local. Estamos a viver Flash Informativo, informação da cidade capital para o país e do país para o mundo. Flash Informativo. E começamos com a segunda parte e a última parte do programa Marcados. De recordá-lo para seguir as nossas páginas no Facebook, Kaluanda TV, YouTube, Kaluanda TV, Instagram também, Kaluanda
TV. O programa Marcados tem como objetivo convidar alguém, não é, para vir contar a sua história de superação. Para si que está aí em casa também quer participar no programa, não hesite em contactar a Kaluanda TV. A tua história passa aqui também, não te preocupes. Estávamos aqui a falar com o co-pastor. Ele contou a sua história de quando criança e agora que se tornou adulto. Continuando, co-pastor, uma questão: é feliz? Dentre os homens, acho que sou o mais. E porquê que se qualifica como o mais feliz? Disse na primeira parte que descobri que as pessoas me amam. E eu tenho tentado retribuir, não é, na medida do possível. Acontecem coisas na minha vida que não entendo. Coisas boas, não entendo. E só pelo facto de estar aqui hoje, não aqui sentado, não é, neste lugar, mas no dia de hoje, não tem como não ser. É um abençoado, um privilegiado, um escolhido, não tem como. Tenho a melhor mulher do mundo, os melhores filhos do mundo, os melhores irmãos do mundo, os melhores amigos, até pessoas que eu não conheço me amam de tal forma, então não tem como não ser a pessoa mais feliz dentre os homens. Amém. Não tem como. E como é que retribui todo esse amor? Eu tenho tentado. Não é fácil. Tenho tentado. Bom, vamos agora falar de uma questão que de certa forma acabou abalando um pouco, que foi este o motivo de termos convidado para o nosso programa, não é? Que é uma história de superação. Tenho a certeza que quem está em casa vai se surpreender. Estamos aqui a falar do que passaste, o que superaste, que foi o câncer que tiveste, não é? Como é que olhas para essa história toda? O que é que tens a dizer do processo todo que passaste? Olha, na verdade, falar a respeito fica um pouquinho pesado, não é? Porque eu tenho que lembrar coisas que gostaria de não voltar a viver, nem mesmo lembrar só. Eu sei que vou ter que viver com ela a vida toda. Já alguém uma vez me repreendeu, não é? Por causa da maneira que penso a respeito. Eu nem queria, na verdade, mais falar sobre isso, porque dói, não é? Muito. Em 2001, sim, foi diagnosticado, disseram que era quisto, não é? Um tumor benigno, eles classificam assim, tem o maligno e o benigno. E eu fiz a primeira cirurgia, não é? Não funcionou. E em 2011, sim, em 2011, depois do meu casamento, do meu maravilhoso casamento, eu tinha de ser operado porque a extremidade do rosto, ou seja, eu tinha uma parte do rosto maior que o outro, não é? A minha direita. E fomos fazendo consultas e tudo mais. Descobrimos que as paredes faciais já haviam sido roídas. Ou seja, os ossos que nós temos aqui, a minha direita eu já não tenho, felizmente. Já não tenho. Disseram que aquilo estava a ser corroído e poderia afetar o meu olho, não é? Direito, o nariz. Afetou, na verdade. E tinha de ser operado.
Mas não é, depois também disseram que era arriscado operar, porque eu andei em quase todas as clínicas que nós temos aqui em Luanda. Em quase todas eu andei. Foi uma dificuldade enorme, foi uma luta Sim, tanta. sim. Andei mesmo. E devido à sua sensibilidade, ninguém queria operar, porque o relatório que haviam dado a psicóloga que estava na altura a me acompanhar, lhe haviam informado que, querendo ou não, operando ou não operando, eu morreria. Meu Deus. Essa era a informação que haviam passado, de modo que ela chamou, eu era recém-casado, né? Chamou o meu pai, foi a minha esposa e o meu irmão mais velho, meu irmão e a minha irmã, e chamaram que era para informar A situação. e disseram, infelizmente não tem muito tempo, porque ele está assim a crescer muito rápido, está numa zona sensível, por isso é que estão a ser negado ser operado aqui em várias das clínicas. Mas também, o último médico no relatório reportou que tem pouco tempo de vida. E foi um choque para minha família. Mas eu vou recuar porque não começou aí. Depois da primeira cirurgia, não é? Apodreceu, na verdade. Não é? Havia apodrecido dentro. E chegou um tempo que eu na escola deixava desconfortáveis os colegas por causa do cheiro. E atenção que o cheiro saía pela boca. Meu Deus. Eu se cuspisse em algum lugar, todo mundo tinha que sair. Era mais fedorento que um rato morto. Meu Deus. E obrigou-me a desistir dos estudos. Sim. O professor, que poderia ser o motivador dos alunos, os professores, não suportavam. A princípio eu comecei, ia para a escola, mas não ia para a sala de aula. Ficava num cantinho até terminar as aulas. Sim, voltava para casa. Até que um dia decidi não ir mais. Porque os colegas me fugiam, os professores me fugiam. E em casa não é que me fugiam, não é? Mas não tem como você sentir um mau cheiro. Ao ponto de que houve uma altura que eu tinha que usar só um talher, um prato, um copo. Era lavado também separadamente. E foi muito difícil. E eu já era casado, só que como eu havia perdido a minha mãe, eu tive que ficar em casa com a minha esposa, não é? Também na altura eu era, não é, o único que trabalhava em casa e tinha mais irmãos. O meu pai já era aposentado, então tinha que dar uma ajuda, e havia começado também um negócio, eu mesmo é quem geria, então não poderia sair, não é, para manter a casa. E eu disse não dá que é para viver assim. Então fui fazendo a consulta, não é? Chegando aonde eu comecei, tinha que se operar. Mas com o coração sempre aflito, não é? Sim, eram muitas informações. Disseram você tem menos de um mês de vida. Meu Deus, como é que a família conseguiu lidar com tudo isso? Olha, não só falando de família, a própria pessoa, não é? Como é que conseguiste? Eu tive um bom suporte. Eu tive
há um homem chamado Simão Domingos Simão Maiato, meu pastor, e a minha esposa. A minha esposa não dormia, orava. Ela orava todas as noites. Foram os maiores motivadores que eu tive nesta fase. Não é? Tenho muitos amigos que estiveram comigo me apoiando. Mas a minha esposa e o pastor Simão todos os dias orava comigo, todos os dias. Conversávamos, olha, temos que orar, não vai correr tudo bem, não se preocupe. Deus vai fazer um milagre. Essa era a palavra. E o meu pai pediu que eu não fizesse a cirurgia. Disse, se mexerem vais morrer. Mas também se ficasse assim... Sim, essa era a informação. Para ser sincero, nunca tive medo. A única coisa que me entristeceu é o que eu vivi. Vivi assim, muito distante. E naquela altura havia perdido a minha mãe, que era o suporte, né? Minha maior e minha melhor amiga. E senão a questão de ser operado, de não sei o quê. Não abalou? Não. Eu tenho dito, eu acho que eu perdi o medo muito cedo. E eu dizendo ao meu pai, não, tem que operar. Meu pai não queria. Tem que operar. Mas disseram-me também que depois da cirurgia eu deixaria de falar. Poderia me alimentar, mas só de alimentos líquidos. Mas aqui ninguém queria fazer a cirurgia. Eu conheci uma cubana, doutora Aurora Marques, que infelizmente perdeu o emprego por minha causa. Meu Deus. Porque rejeitaram a cirurgia. As clínicas, ninguém queria se responsabilizar. Pediram um termo de responsabilidade. O meu pai assinou, mesmo assim nenhum doutor queria. E ela disse que me amou. Amém. Foi Deus que mandou. Disse, eu te amei. Assim mesmo, disse, eu te amei. Vou fazer a tua cirurgia. Eu me lembro que havia um angolano que até hoje me acompanha, Dr. Lourenço, uma grande pessoa. Tornou-se o doutor da família que cuida, não é, da minha família. Havia mais um português, 2 brasileiros, sim, que cuidaram de mim. Vou tentar resumir, não é? E nós fomos para ser efetuada a cirurgia. E fizeram a cirurgia. Durou 10 horas. A cirurgia, muito tempo. Eu não apaguei. Eu consegui ver. Mas a ver todo o processo? Não, todo não, porque depois pediram que eu fechasse os olhos. Ok. A princípio consegui ver. O que é que te passava pela mente? Eu tenho dito que sou maluco. Eu não sou de pensar muito. Eu não penso muito. Não. Eu sou grato a Deus todos os dias. Quando acordo, primeira coisa que eu faço, eu canto a bondade de Deus todos os dias. Eu não sou muito de pensar. Eu bloqueei os meus pensamentos. Porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E pediram que fechasse os olhos, eu fechei. Não é, mas não, porque a anestesia não surtia efeito. Eu fiquei drogado na verdade. Mas conseguia, não é? Era observar as coisas. E depois da cirurgia, eu apaguei depois da cirurgia. Só depois da cirurgia. Achas que
foi Deus que queria que visses todo aquele processo? Eu acredito que tudo o que acontece na minha vida É Deus. é Deus. Amém. Tudo. E como é que ficou a doutora que te ajudou nisso? Não, ela eu não sabia, mas ela fez e continua, na verdade, ela me ajudou muito e continua a ajudar. Por ter feito um trabalho sem autorização e por ter ajudado. Então, Acabou perdendo o emprego. Mas é claro, resta até o orgulho. Não é orgulho, não, a satisfação, melhor dizer, de poder ajudar alguém que precisava. Ela, por isso é que ela disse minha mão. Eu chamo ela de mãe, por isso é que ela disse minha mão. Ela dizia, eu não sei porquê, eu senti alguma coisa, eu não sei porquê. Mas te amei. E eu acredito que era Deus a colocá-la na minha vida. Eu falo com ela, ontem fiz uma live, ela não escreve muito, não é? Ela coloca pontos ao coração e ela me segue, me apoia. Amém. Eu uso uma placa que ninguém usa. Eu sou o único. Quem fez é um brasileiro, quem inventou é um brasileiro. A minha placa não é só do dente, porque eu não tenho até o maxilar, nem as paredes faciais, ela cobre tudo. Então ela fez algo que ninguém ainda tivera feito antes. E eu acho que a clínica deveria se orgulhar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas atenção, eu estava na clínica, eu estava com um homem que foi operado e a cirurgia dele foi leve, não é? Também era quase semelhante, não é? A minha, mas era muito mais leve. E depois da cirurgia, 2 dias depois, ele acabou morrendo. E a minha era radical. Era mais pesada. E quando ele morreu, colocaram outro para me fazer companhia. Não deixavam, né, os doentes sozinhos. Aí eu pensei um pouquinho. Eu disse, ele que foi só morreu. A minha é mais grave. Eu disse, Deus, se você me trouxe aqui, isso é para me levar, você quem sabe. Mas pensei, nesse dia pensei. Mesmo assim, não teve um pouquinho de medo? Não sentiu medo naquele momento? Por isso é que eu disse, pensei. Chorei naquele dia. Chorei porque havia ganhado um amigo, evangelizei ele e ele acabou perdendo a vida. Chorei também por isso. E foi feita a cirurgia, graças a Deus. Mas depois da cirurgia, eu não conseguia comer. Tomava sopa, sumo, iogurte, mas tudo que entrava na boca saía pelo nariz, porque a ligação estava aberta. E eu tinha de continuar a comer assim. Sim, para sobreviver, não é? Sim, pra sangrando, saindo pelo nariz. Muita dificuldade. E aí tinha que comer. E naquela época, tudo que passou, agora como é que consegue lidar com a situação toda? Quem não tem história não viveu. Eu tive uma experiência que ninguém contou. Ninguém contou. Eu vivi. E acredito que é por isso que tem causado, não é assim, um grande impacto. Porque eu falo com verdade. Não preciso mentir. Sei que não vou ganhar nada. Mas acredito que passei por isso para poder ajudar outras pessoas. E de lá para cá, depois de eu ter falado dessa experiência, de ter dado o meu testemunho, muita gente começou a me puxar. E até hoje eu tenho acompanhado pessoas que vivem não situações semelhantes a mim, mas que vivem situações difíceis. Tenho um amigo que perdeu um pé e ele lembrou-se de mim e disse, mano,
eu lembrei da tua história e eu quero fazer igual a você. Eu vou viver e vou falar com as pessoas que têm problemas também semelhantes ao meu. E ele agora vai nos hospitais falar com pessoas que foram amputadas-lhes os pés ou o braço e tem feito esse trabalho. Então eu ganhei uma experiência para partilhar com aqueles que vivem situações semelhantes a eu. E que esse projeto todo continue, porque como já passaste por isso, realmente as pessoas que também estão a passar, às vezes só esperam que alguém dê-lhes uma palavra de conforto. Sim. É isso que a maioria das pessoas precisam. Para continuar a viver. Alguém já me disse, eu já não queria mais, queria me matar mesmo. Eu queria já me matar, mas estava a ouvir o vosso concerto e na parte do testemunho eu disse que não, Deus também tem um propósito para mim, eu vou continuar, já não vou tirar a vida. Te mandei mensagem só por causa disso. E aí aquilo, né, motivou-me mais a continuar a testemunhar, e é o que eu tenho feito. E hoje eu tenho um projeto social por causa da experiência que eu tive. Eu tenho ajudado algumas pessoas porque eu passei, eu sei o que é viver isso, mas também acredito que quando colocam um muro grande diante de nós é porque detrás dela há uma grande coisa boa, maravilhosa para nós. E disseram que poderia, não é, perder a fala. Perdi mesmo, na verdade, não falava. Até hoje ainda tenho uma certa dificuldade, não é? Antigamente, quando eu falasse B, ninguém sabia se era o D ou o B. Hoje eu tenho essa habilidade de falar bem. E eu perdi a fala. Eu lembro, para eu voltar a falar, decidi cantar. Por não morrer, continuar vivo, não é? Eu disse, Deus, escrevi uma canção, não é? A bondade de Deus me consola, me guarda do mal e dura para sempre. Então eu queria só falar, Deus, tu és bom. E eu tentei falar, mas cantando, e funcionou. Eu voltei a falar cantando. Amém. Yeah. Agora, como cantas, tens uma linha de músicas já compostas. De certeza é uma forma de agradecer tudo que Deus tem feito por ti. Também. E é isso que eu ganhei. A minha voz ficou abafada. É assim que dizem. E pagar uma boa dívida. Eu canto todos os dias. Então eu ganhei esta particularidade. Postei um vídeo ontem e hoje. Alguém disse, não, a tua maneira de cantar e a tua voz é única. Ganhei isso quando perdi os dentes, o maxilar naquela cirurgia. Ganhei algo que ninguém tem. E agora pergunto, mereceste tudo isso? Como é que defines? Achas que recebeste muitas ou realmente mereceste tudo o que passaste? Foi preciso passar por tudo isso? Foi preciso, sim. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. E eu já me sujeito aos planos de Deus. Eu não quero saber se vai me faltar alguma coisa. Se Ele está comigo, é porque Ele tem algo melhor para mim. Então, tudo isso fazia parte do plano de Deus. De certeza que nesse processo todo, não é? Os amigos acompanharam todas as pessoas que puderam, de certa forma, passar em uma fase da tua vida até se tornares esse homem que és hoje, não é? Que lugar é que os teus amigos ocupam na tua vida? Olha, os meus amigos são os meus irmãos. Há um homem chamado Alberto Matheus Alberto. Eu nunca mais ouvi, infelizmente. Ele não é amigo só.
não é? E eu não sei se isso é dificuldade, eu não sei ser amigo das... Se for teu amigo, não vai ser de mentira. É amigo das confianças, você vai ser minha irmã. Então os meus amigos são minha família. Sempre fiz isso. Graças a Deus consegui ganhar irmãos que são os filhos do Ghana. Eles poderão dizer, os meus amigos são meus familiares. Ok. Então vai poder acompanhar o que nós temos para te mostrar. Regi, por favor, vamos lá façam ver. isso. Devagar, acalma o coração. Ainda tem muito para mostrá-lo. Compasso, Emanuel Compasso, para mim é um irmão, é um mano, é um conselheiro, é um padrinho, um homem de coração grande, um homem de coração branco. Emanuel Compasso, para mim é uma escola de humildade, é um cara fora de série, que desde que conheci não largo e estamos juntos até o dia de hoje. Na verdade, eu conheci Emanuel Compasso através do pastor Raciado de Almeida. Eu estava numa atividade, ele me disse, olha, vou-te apresentar um pastor que tem mais ou menos assim a tua vibe. E ele levou-me até uma igreja no bairro Popular e eu encontrei o Compasso a tocar piano com algumas meninas e naquele primeiro contacto, ignorei, olhei e pronto. E voltamos a nos encontrar na igreja dele. Houve uma atividade e ele me convidou e eu lhe ouvia cantar. Aquilo foi amor. Aquilo, não sei, acho, quando dizem que a alma de Davi, de Jonathan uniu-se, acho que a minha alma é do Compasso uniram-se. E foi super. Aí começou a nossa jornada, aí começou a nossa caminhada. Amei lhe ver a cantar, a forma dele de cantar, como canta. E certamente ele também amou a minha forma de cantar. Aí nos demos as mãos e começamos a caminhar. Cumplicidade. Compasso é daqueles que se doa, é daquele que se entrega pelos outros, é daquele que não tem problema em servir os outros. Vou dar um exemplo prático. Ele é o líder dos filhos do Ghana. 2, ele é muito meu mais velho à distância. Sabe, houve várias vezes situações em que eu saí para pregar e ele me acompanhou. O Compasso tornou-se meu protocolo. Eu orava para as pessoas e ele está de lado como o meu protocolo. Houve várias atividades que eu organizei aí no Quimbango, no Turbo. Ele aparecia e não aceitava sentar. Servir, já beberam água, quem vai cantar, quem não vai. Eu organizei um concerto agora, o ano passado, no dia 23 de outubro, que foi o concerto Deus da Promessa. As pessoas viram o concerto do Grace Zola, mas quem esteve por trás daquilo é o Compasso. Quem pensou no concerto foi o Compasso. Quem organizou o concerto foi o Compasso. A produção do concerto foi... O que eu fiz foi apenas chegar lá e cantar. Então, eu amo o Compasso. Eu amo o Compasso. Emanuel Compasso, bro, love you. A minha oração é que o Senhor continue te conservando por amor à grande obra que te tem confiado. Que continues com esse grande coração que tens. Que continues com esse grande coração de ajudar, de estender as mãos e se doar pelos outros. Eu creio que Deus ainda vai te elevar muito sobre essa nação. Aliás, tenho te dito e não poderia deixar de falar aqui. Você é um grande hipopótamo nessa selva que chamamos Angola. Deus abençoe. Nelito, Tiger, Cambundo, grande Emanuel Compasso, amigo de infância. Nos conhecemos antes e depois conversamos. Creio que nas nossas 6, 7, 8 anos. E hoje fazes parte da liderança da Igreja Boas Novas para Todas.
do qual eu sou o pastor, o líder. És uma grande bênção, uma grande pessoa, com características de um homem grande, um homem que tem grandeza em seu coração. Homens grandes são aqueles que sabem celebrar, sabem impulsionar o crescimento dos outros, sabem celebrar o crescimento e os dons dos outros, como também sabem impulsionar o crescimento dos outros. E essa é uma grande característica tua como líder de louvor nesta igreja. Muitas vezes preferes ficar sentado, instruindo, impulsionando os outros a fazerem melhor, a fazerem bem, e isso me deixa muito feliz. Tenho dito que eu gostaria de ter no meu processo de crescimento, no meu processo de evolução no cristianismo, um líder como você, uma grande pessoa. Eu lembro no primeiro dia em que ele comprou seu piano, naquela época, creio que foi em 2006, 2007 ou 2008, não me lembro bem, mas nós ríamos, né? Ríamos pelo piano, porque ele, acredito que tenha comprado a 6.000 kwanza naquela época. Era de umas vendas que ele fazia, quando naquela época ele trabalhava na empresa, numa cantina do irmão dele mais velho, e ele fez as suas economias e comprou, começou a tocar. Como nós não conhecíamos esse lado dele, então se ríamos, né, brincávamos, mas hoje se tornou esse grande ministro de louvor, grande ministro de Deus, grande servo de Deus, uma pessoa, repito, muito humilde, uma pessoa que está disposta a lutar pelos seus, está disposta a dar o seu melhor para que os outros possam crescer. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus continue a te abençoar e te instruir cada vez mais, e continue a ser esse canal de bênção para a vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz. Quem são essas pessoas na tua vida? Primeiro vimos o Grace Zola, não é? Assim tu já quer desconfiar. Eu estou a desconfiar, mas... Quem são essas pessoas na sua vida? Olha, Grace Zola. Grace Zola é um irmão. Eu fugi até ser padrinho dela de casamento. É um irmão que a vida, que a música, não é? E Deus me presenteou. Ele é um irmão. Ele sabe que é um irmão. É alguém que tem no coração. É um dos que também fez com que eu continuasse, não é, no mundo da música. No mundo da música, não é? Sim. É uma das fontes também de inspiração. Ele é um irmão. Não tem como. E o outro... O pastor Antônio Sebastião. Ele contou, meu pastor, ele, uma pessoa, na verdade ele tem sido também, não é, uma grande fonte de inspiração. Eu retomei os meus projetos sociais por causa dele, porque eu acredito que eu tenho a mesma linha de pensamento, que ele é um homem muito solidário. Ele dá vida pelas pessoas. Então eu retomei por causa mesmo dele. É uma bênção. Me apoia em tudo. Eu até acho que eu não mereço. É uma grande pessoa, meu pastor. E... Esperavas por isso, não é? Não fazem isso. Vocês foram caçar o meu pastor. Fomos caçar ele. Ele não gosta dessas coisas. E olha que liguei para ele muito tarde. Ele não gosta. Mas mesmo assim aceitou. Só ouviu o nome e logo se disponibilizou para fazer. Ele me ama, não tem como. Ele tá a orar por mim nesse momento. Tá a orar por mim. Tá na igreja a orar por mim nesse momento. E como é que retribuis esse todo o amor que ele dá para si? É aquilo que eu disse, eu não consigo. Eu tento fazer, né? Tento dar o meu melhor. Eu não consigo. Deus vai pagar a todos que me têm feito bem. Agora, se fosse para definir a sua vida em uma única palavra, qual seria? Bênção. Por quê?
Eu acredito que eu sou a bênção de Deus para a vida de algumas pessoas. Deus me fez bem. Eu acredito que Deus me fez bênção para a vida de algumas pessoas. E tens realmente se comportado para alavancar essa bênção que Deus deu para a sua pessoa? É difícil, porque às vezes eu quero ir num lado e não no lado em que Deus quer que eu vá. É difícil, mas eu tenho lutado para que eu consiga honrar a Deus com a minha vida. Depois desse vídeo tu já desconfia tudo, apagam a lâmpada, tudo que está acontecendo já. Não, por enquanto já não há mais nada. Mas como te sentes realmente lá no fundo do coração? Como é que está? Estou preocupado. Fique à vontade. A minha mulher me fez muitas perguntas hoje de manhã. Okay. Começou ontem, hoje. O que ela perguntou? Ela perguntou onde é que é, como é que vai ser. Disse, a televisão vai apresentar em que canal? Eu disse, é rádio. Não era rádio. Ele disse, não é rádio. Então estou a desconfiar de tudo. Bom, agora se fosse para recuares, se te permitissem recuar no tempo, recuar lá para o passado, para a tua vida, aceitarias e porquê? Se fosse para recuar, eu recuaria só por causa da minha mãe. O que a tua mãe representa para si? Se fosse para recuar, seria só por ela, porque ela fez muito por ti, não é? Este homem que és agora é tudo graças a ela. Eu não falo dela. Nunca falei dela. Pode falar, seja à vontade. Estava aqui a falar que era a minha melhor amiga. Esteja à vontade. Pode falar. Se calhar só para dar um abraço. Sim. Eu não consegui dizer a ela o quanto amava. Se calhar recuaria só por isso, se calhar. Sim. De certeza que onde ela está orgulhoso do filho que se tornou hoje. Podes crer que todo o sucesso que tens hoje é graças às orações que ela faz lá onde ela está. Orou muito por mim. E ainda continua orando. Eu não seria Emanuel se ela não brigasse com meu pai para ter este nome. Segundo o que ela me contou, eu acho que eu fui muito... Acho que não fui grato a ela. Eu me lembro que a minha mãe morreu nas minhas mãos. A minha mãe morreu nas minhas mãos. O meu irmão me acordou de noite. Não eram 5 horas. Ele acordou porque ouvi o barulho da minha mãe. E ele ia de um lado para o outro, não sabia o que fazer. E quando eu levantei, a minha mãe estava no chão. E disse que não conseguia ver. Eu segurei a minha mãe no colo e pedi ao meu irmão que ficasse calmo. Era para ligar alguém, porque nós tínhamos um carrinho em casa, mas não tinha ninguém para conduzir na altura. Conduzir o carro. Então ela perdeu, parou mesmo, desligou. Eu ainda fiz uma respiração boca a boca na minha mãe naquele dia. E levamos ao hospital. E eu não fui no hospital, todos foram. Eu não fui no hospital, eu fui na igreja e só ficava já a orar. Até que disseram que a minha mãe perdeu a vida. No dia do funeral, meu pai queria que todo mundo olhasse. Eu não fui olhar na minha mãe.
Não conseguiu encarar. Não consegui. Porque eu não consegui falar aquilo que eu sentia por ela. Não consegui agradecer por tudo que fez por si. Então, se fosse para recuar, recuaria só naquele momento para dizer à minha mãe o quão especial ela é, maravilhosa foi para mim, e lhe agradecer por tudo, porque eu passei por muitos momentos. As pessoas ouvem a história que eu contei, que eu conto da cirurgia, mas antes disso, sim, eu fiquei doente ao ponto de paralisar. Não andava antes dessa cirurgia, quase que morri a primeira vez. Eu tive que pedir no meu pai que me tirasse do hospital, porque também haviam dito que eu não tinha solução. O meu pai só aceitou quando a minha mãe falou, me pediu, fez um escândalo e tiraram-me do hospital para casa. Eu fiquei em casa até recuperar. A minha mãe deixou de fazer tudo. E se fosse para recuaria. No tempo que a sua mãe estava bem. Só para dizer à minha mãe o quanto ela fez por ti e agradecer, não é? Só. É o único motivo que me faria recuar. Agora, quanto aos erros que eu cometi, as pessoas que magoei, a única coisa que eu posso fazer é pedir perdão. Só. Me recuaria por causa da minha mãe. E olha à tua volta, tens muita gente que ama você. É verdade. Muita. Ganhaste muita gente. A sua esposa, que hoje também é como a sua mãe. Eu chamo ela de mãe, é minha mãe. Minha esposa é minha mãe. Que aguenta todos os problemas, que aguenta toda a chatice que disseste no princípio que faz. Ela é a minha mãe. Os amigos que ganhaste, não é? Pela superação que acabaste por passar, que foi a cirurgia, e hoje cantas e glorificas a Deus. Então, perdeste uma grande coisa, mas também ganhaste uma outra grande coisa. As tuas últimas palavras, para quem vão ser dirigidas? Quero agradecer, não é, ao meu pai. O meu pai sempre me amou, meu pai. Meu melhor amigo. Quero agradecer ao meu pai por tudo que ele fez. E até agora tem feito. É um ser muito especial para mim. A minha esposa. Quero agradecer por não ter desistido de mim. Quero agradecer aos meus irmãos que eu chamo amigo. E aos meus amigos que eu chamo irmão. São muitos. E eu tenho recebido, não é, apoio deles. Eu tenho uma família que me ama, sobrinhos, irmãos que me amam mesmo. Eu se gritar, ai, abandonam vêm tudo. Todos logo a correr. Então estou rodeado de pessoas maravilhosas e eu quero agradecer a todos por me terem suportado e render graças ao Criador. Deus, a ti eu sou grato por tudo, serei sempre grato. E Deus tem me surpreendido sempre com coisas boas. E vou procurar ser uma pessoa melhor para todos aqueles que estão ao meu redor. Deus em Cristo abençoe, nos guarde e nos conserve. Só posso dizer isso. Amém. Muito obrigada, co-pastor, por aceitar o nosso convite aqui à nossa casa. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Agradeço. A tua história realmente, para quem vai assistir, vai superar, vai ver que realmente não está a passar por, não há obstáculo que não conseguimos ultrapassar. E são com essas mensagens e as lágrimas que fechamos o nosso programa e agradecemos o carinho da vossa audiência e
de relembrá-los para seguir as nossas redes sociais: Facebook, Kaluanda TV, Instagram, Kaluanda TV, YouTube, também Kaluanda TV. O nosso convidado de hoje foi o Kupasa. Contou aqui a sua história e para si também quer partilhar o seu momento de superação, não hesite. Contacta Kaluanda TV no número que está passando no rodapé. Obrigada e até a próxima programação. Até já.